Muito bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar, do pão da palavra de Deus. Espero que essa mensagem chegue até você, te encontrando em paz, saúde, na boa companhia da sua família. Que Deus realmente cubra você e a sua família com paz e com bênção. Como tradicionalmente, todo domingo de manhã a gente posta aqui uma mensagem, e essa manhã Deus ele vem falar conosco sobre uma questão extremamente presente na vida das pessoas, né? Uma questão extremamente oportuna, ao meu ver, porque faz parte do comportamento de algumas pessoas não portarem à conclusão os seus processos de vida. Muita gente começa coisas e não conclui, começa cursos, começa determinadas trajetórias e deixa pela metade do caminho. E não imaginam que isso cria na vida deles um estado e uma perspectiva muito negativa, porque a frustração de não concluir, ela não é sozinha, ela traz consigo uma densidade de desânimo que fica de modo crescente, presente ali no estado de atenção de cada pessoa. E é muito ruim quando a gente começa a prestar atenção na nossa própria vida e ver que nós não conseguimos realizar nada, mas aí a gente precisa analisar melhor a vida de maneira particular e ver, vem cá, como é que eu estou vivendo? Eu estou levando minha vida a sério? Ou eu estou deixando as coisas acontecerem de uma maneira extremamente aleatória, eu deixo tudo largado, e eu estou confiante na sorte? É bem complicado viver assim. O servo de Deus, ele tem que buscar ser construtivo dentro da sua vida. E ser construtivo implica em ver as oportunidades, aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível, e uma vez que se é reconhecida uma boa oportunidade, não desperdiçá-la. O interessante é que às vezes as pessoas vivem num contexto de vida difícil, mas Deus ele é fiel. E ele sempre dá a possibilidade de realizarmos e de mudarmos a nossa vida. É tudo uma questão de prestar atenção e viver com seriedade, levar a vida a sério. E olha bem o que esse texto bíblico, que é um texto muito rico, nos diz, que é 2 Reis 13, do versículo 14 ao 25. Eu vou ler para vocês, porque eu acredito que vai nos ajudar, além de fundamentar essa palavra. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas, então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor. É a flecha do livramento contra os círios, porque ferirás os círios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes, e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que enterrando eles um homem,
eis que viram uma tropa e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Azael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles, e tornou-se para eles por amor de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. 2 Reis 13, 14 a 25. Deixa eu ajeitar um negocinho aqui. Desculpe. Bom, esse texto, como eu falei, ele é extremamente rico. Um texto cheio de pontos a serem considerados de uma maneira muito, muito, muito cuidadosa. Sabe, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte, que nós devemos obedecer mesmo sem entender. E obedecer sem entender é difícil, porque o homem, ele se condiciona a si mesmo e ao seu eu de uma maneira muito egocêntrica. Ele quer ter a noção do caminho, o que é muito contraditório, porque muitas vezes, observe bem, quando você sai de casa no seu carro, à noite, ou durante o dia, mas vamos falar da noite, né? Você liga o carro, liga o farol e começa a andar. Você não vê o caminho todo, você vê o caminho que está na sua frente à medida que o seu carro avança. A vida também é assim. Você não pode ter sob controle coisas que estão somente sob o controle de Deus. O amanhã a ele pertence. Então, o que nos resta é perseverar naquilo que ele nos mandou. Interessante que obedecer sem entender é isso. É você não necessitar de uma certeza pessoal para que você creia na promessa de Deus. É você continuar perseverando. Interessante que o profeta de Deus se indignou com o rei. Por quê? Porque essa indignação é como quem diz assim, nossa, mas que falta de iniciativa, que falta de fé, que falta de posicionamento. Eu mandei você atirar para a janela do Oriente, isso tem uma revelação muito grande. Somente 3 vezes. 3 vezes você vai ferir os sírios, mas você deveria ter sido 5 ou 6, ou seja, querendo dizer, vá, persevere. O interessante é que uma janela para o Oriente, o que nos diz? O Oriente é o nascente, onde todo dia o sol nasce, repetindo assim a renovação da vida. E o interessante é que quando a gente fala de Oriente, a gente fala de recomeçar. E como são 5 ou 6 tiros, é recomeçar insistentemente até que a coisa dê certo. Muitas vezes, as ideias que o homem tem não são ruins, não são contra a palavra de Deus, são ideias boas, é um bom empreendimento, é um bom negócio, é uma boa ideia. Ah, mas não deu certo de cara, não é de Deus, não é bem assim. Deus, muitas vezes, ele permite que provações venham, primeiro, para que você valorize o sucesso, segundo, para que você esteja bem posicionado dentro da sua vida. Sabe? Pessoas inseguras são pessoas que não administram bem o sucesso, e a segurança vem com a experiência, e a experiência vem com vivências de combate, vem com vivências de desafio, ou seja, de situações que são difíceis de ser solucionadas. Agora eu fico pensando, quantas vezes Deus ele abriu portas para você, quantas vezes ele te deu oportunidades, só que por você não ter esse posicionamento de obedecer sem entender e perseverar naquilo que te foi dito, você perdeu grandes e grandes bênçãos. Eu fico pensando que se nós tivéssemos a perfeita noção de tudo aquilo que Deus ele nos oferece em bênção, dificilmente nós perderíamos alguma destas
bênçãos. Prestar atenção à própria vida significa levar a sério cada minuto dela. Eu costumo sempre, conversando com as pessoas, orientá-las no valor da vida, ou seja, você não tem certeza se daqui a um minuto você vai continuar vivo e você vai continuar bem. Então aproveite cada minuto, tendo a certeza de que o fez da melhor forma possível, não desperdiçando oportunidades, não brincando com a própria vida, obedecendo mesmo sem entender, porque Deus, ele, sinceramente, eu preciso falar isso para você. Olha, Deus, ele não tem nenhuma obrigação em te explicar nada, mas nós temos obrigação a ouvir tudo que ele diz, a obedecer, estar atento. Olha, muitas vezes nós ficamos como esse rei de Israel. Até temos uma certa perseverança, 3 vezes. Olha, eu fiz 3 tentativas, 2 tentativas. E aí eu lembro daquela nuvem do tamanho da mão de um homem, volta lá 7 vezes, né? No caso Elias, o antecessor profético de Eliseu, e o menino dele foi 7 vezes. É possível que o menino de Elias, já como foi o sucessor de Elias, tenha sido Eliseu, que foi educado pelo seu, digamos assim, mestre profético, mestre espiritual, a perseverar. 7 é o número da perfeição, então quantas vezes for necessário, vai lá e olha o horizonte. E uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, ou seja, uma nuvem da ação. Porque quando eu falo de mão, eu falo de trabalho, de ação, de atitude. É hora deste valor chamado perseverança, ele ser pregado nas igrejas como um atributo cristão. Eu fico pensando que as pessoas, elas não têm a perseverança como um atributo cristão, elas preferem pensar que é um atributo social, que é um atributo, digamos assim, sabe, muito relacionável com a sua socialidade, mas não é. Se você parar para pensar, a perseverança, ela trata do teu eu no futuro. Quando você persevera numa coisa boa e você consegue a satisfação, sabe? É inevitável não lembrar de um agricultor que ele pega a semente que ele tem na mão, ele lança na terra, aí ele não tem mais na mão e nem vê a semente. Ele lançou uma possibilidade que ele não via. Poucos dias depois, cria-se raiz, o broto nasce, depois frutifica. E muitas sementes vêm. Essa ação do agricultor não é repentina. O agricultor não vê o que acontece debaixo do chão. Perceba que Deus, ele está agindo na sua vida. Você não está vendo, você não está escutando, você não está sabendo, mas as coisas estão acontecendo. Leve a sua vida a sério, levando a sério o seu relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas se deixam levar pelas aparências da sua própria vida, porque elas dizem que não veem nada acontecer, então pensam que nada realmente está acontecendo. Mas como a própria expressão diz, eles apenas não estão vendo, mas as coisas estão acontecendo. Você não está vendo, mas a bênção de Deus está acontecendo na sua vida. E muito em breve eclodirá para o que se pode ser visto. E você se regozijará nas bênçãos de Deus. É importante, é muito importante, que Eliseu seja um referencial. Como ele tratou Jeoás, que era filho de Jeoacás, um rei corrupto que fez coisas más aos olhos de Deus. Fico pensando que Jeoás, para começar, ele não seguiu o exemplo negativo do pai, porque enquanto o pai fez coisas erradas aos olhos de Deus, Jeoás não, foi procurar o profeta, ou seja, foi procurar Deus, foi buscar a presença de Deus. Isso significa muito, porque uma pessoa perseverante é uma pessoa que não é influenciável. E normalmente, quando uma pessoa não persevera, é porque ele foi influenciado por alguém. Desiste.
não vai dar certo, isso é besteira, deixa isso para lá, tenta outra coisa, alto lá. Essa manhã Deus vem te dizer, persevera e trabalha, porque eu sou fiel à palavra que te dei. E aquilo que te dei vai frutificar. Persevera, anda avante, continua, vai um pouco mais, persegue mais, batalha com seriedade, leva a vida a sério. As coisas sempre dão certo quando você tem Deus e perseverança. Fora desses dois, dificilmente alguma realização ela se concretiza. Interessante que essa coisa da janela do Oriente, né? A vida que sempre recomeça. E perseverar sempre, recomeçar sempre, nunca perder esse feeling. Irmãos, vamos levar a vida a sério, irmãos. Irmãos, vamos levar a vida a sério. Já chega, já basta. É, 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 é muito ruim quando nós perdemos a dimensão da própria vida porque construímos uma vida de desistências, onde tudo foi, sabe, o palco da desistência. Tem pessoas que terminam a vida completamente solitárias porque não perseveraram num casamento, na construção de uma família. Pessoas que também terminam a vida de modo desgraçado porque simplesmente não perseveraram em um comportamento positivo, mas se tornaram pessoas tóxicas, pessoas que simplesmente afastam as outras pessoas. Não seja assim. Transforme-se de dentro para fora. A partir de hoje, faça tudo diferente. Persevere mais. Vá um pouco mais. Leia a Bíblia um pouco mais. Ore um pouco mais. Jejune um pouco mais. É tempo de conquista. Mas, antes da conquista, é necessário se concentrar na perseverança. Ela possibilita a conquista. Eliseu, ele conviveu com um dos profetas mais notórios da história do Israel, o profeta Elias. Profeta que orava e caía fogo no céu, profeta que foi tomado em redemoinho de vento, né, digamos assim, escoltado por uma carruagem de fogo. Tudo isso aos olhos nus de Eliseu, e eu fico pensando, foi essa experiência tremenda de fé, essa experiência espiritual, que fez com que Eliseu se tornasse o sucessor de Elias, com uma postura perseverante. Aí eu volto a você. Você diz que tem sonhos, ideais, objetivos. Mas sonhos, ideais e objetivos são importantes quando você leva a sério. Quando você não trata eles apenas como algo que você pensou, passou pela cabeça, não. É necessário edificar sobre ideias com atos. Ato de perseverar, ato de acreditar, ato de batalhar, de ir mais avante, de, sabe, angariar vivência, angariar recursos de vivência, angariar recursos de experiência. É muito, muito triste quando nós vemos pessoas que tinham tudo para ter grandes realizações na vida e não tiveram, por pura irresponsabilidade dessa própria pessoa. Não seja irresponsável com as suas conquistas. Não seja irresponsável com as suas vitórias. Mas lute com perseverança por grandes conquistas. O reino de Deus, o céu, a eternidade é a maior conquista do homem. A salvação é a maior conquista do homem, mas ela também é ganha com perseverança. Quando você persevera em lutar contra o pecado, em lutar contra a tentação, em lutar contra tudo isso, e investe força, tempo e talento. Olha, eu vou perseverar em Cristo. Eu vou perseverar até o fim. E aí nos é dispensada uma promessa.
aquele que perseverar até o fim. Lembra? Este será salvo. Irmãos, este era o recado de Deus para esta manhã. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a semana que começa hoje. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seu trabalho, seu casamento. Você, meu irmão, minha irmã, que escutam essa mensagem, recebam a bênção de Deus em suas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.